Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Pode não parecer, mas os últimos tempos não têm sido fáceis para o presidente russo Vladimir Putin. Depois de quase 2 anos e meio de conflito, seu exército ainda não conseguiu conquistar a Ucrânia. Um objetivo que, de acordo com seu planejamento inicial, deveria ter sido conquistado com apenas algumas semanas. Essa é uma daquelas situações em que dizemos que o tiro saiu pela culatra, pois, além de ter o seu propósito frustrado, agora a Rússia vai precisar lidar com as consequências provocadas pelos seus atos, principalmente com as parcerias e pactos que foram estabelecidos para tentar conter o avanço das tropas e da influência russa. Desde o início do confronto, a OTAN tem oferecido apoio aos ucranianos e mais. Muitos países que se concentraram em desenvolver estratégias diplomáticas pacifistas por décadas voltaram a se armar, justamente para se prevenir contra um possível conflito internacional do futuro. E como se não bastassem os esforços ocidentais, agora Putin também precisa se preocupar com as investidas feitas pelo Oriente, um lugar que, até então, ele considerava estar sob controle. Nesse sentido, podemos destacar o papel do Japão, que até há pouco era o exemplo mais notório entre os países que deixaram de se envolver em confrontos armados nos últimos anos. Desde o início da guerra na Ucrânia, o Japão se posicionou não apenas como um apoiador do país invadido, mas como um verdadeiro inimigo da Rússia. Agora, com as mudanças feitas em sua política interna, a nação do sol nascente está se tornando cada vez mais uma peça-chave nesse enfrentamento, e as suas últimas deliberações podem ajudar a definir o rumo dessa história. Fique conosco para entender o que está acontecendo. Em fevereiro de 2024, representantes do Japão e da Ucrânia se reuniram para traçar um plano de investimento que pudesse servir para que os japoneses canalizassem dinheiro para os ucranianos. Ao final das negociações, o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida anunciou um acordo tributário bilateral em que ambas as nações evitam a tributação de empresas e pessoas físicas. Na prática, isso significa que investidores japoneses que decidirem injetar dinheiro na economia da Ucrânia não precisarão se preocupar com impostos, o que, sem sombra de dúvidas, funciona como um incentivo para girar o mercado do país invadido. Na época, não foram fornecidos os detalhes de como isso poderia funcionar, mas, posteriormente, o primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmyhal, disse que o Japão iria fornecer cerca de 1,3 bilhões de dólares para amortizar as taxas criadas pelos acordos firmados depois dessa parceria. Ao longo do tempo, esses 1,3 bilhões irão se multiplicar seguindo o curso natural que todo investimento pretende. Eles podem ser usados, por exemplo, para que grandes fabricantes japoneses como Toyota e a Honda abram as portas em território ucraniano, que iria contribuir para a geração de empregos, para a reconstrução do país e até mesmo para financiar os esforços de guerra, já que a indústria bélica é um dos setores que mais consome recursos de uma nação, sobretudo para aquelas que estão em guerra. E esse não foi o único golpe que o Japão desferiu contra a Rússia nos últimos meses. De acordo com o portal Voice of America, até fevereiro deste ano, os japoneses já haviam fornecido cerca de 10 bilhões de dólares para a Ucrânia. E é importante notar que tudo isso foi disponibilizado através de ajuda humanitária e financeira, e não militar. Além disso, o Japão se comprometeu em fornecer mais 12 bilhões de dólares nos próximos meses, sendo que mais de um terço, 4,7 bilhões, seriam enviados até o final de fevereiro. Isso coloca o Japão na lista dos países que mais apoiaram a Ucrânia até hoje, estando atrás apenas dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e de algumas nações da União Europeia. A mensagem transmitida a Putin foi clara: o Japão está do lado da Ucrânia e não da Rússia. Isso ainda foi reforçado quando, no dia 11 de abril, o primeiro-ministro japonês disse ao Congresso americano que a liderança dos Estados Unidos no cenário global é indispensável, o que o presidente russo considera como a hegemonia global ocidental. Kishida ainda ressaltou que a Ucrânia de hoje pode ser o leste asiático de amanhã e questionou quanto tempo os países no Indo-Pacífico, incluindo o Japão, levariam para enfrentar realidades igualmente duras, não fosse a intervenção dos Estados Unidos. Isso soa estranho, né? Sobretudo porque
Estados Unidos e Japão já foram grandes inimigos. Basta lembrar as bombas atômicas lançadas no final da Segunda Guerra Mundial, o auge de uma rivalidade que durou décadas. Mas o que aconteceu para que eles acabassem se tornando aliados? Outra pergunta: por que o Japão está cada vez mais se aproximando dos países ocidentais? Bom, na verdade, isso se deve a uma soma de fatores. Vamos a eles. Talvez o mais proeminente e antigo seja a disputa pelas Ilhas Kurilhas, ou Kurilas, um arquipélago vulcânico localizado ao norte do Japão e ao extremo oriente da Rússia. Tradicionalmente, essas ilhas pertenciam aos japoneses, que as chamavam de Territórios do Norte, mas elas foram anexadas pela Rússia no final da Segunda Grande Guerra. Na época, o Japão estava devastado e sequer pôde contestar a perda do seu território. Essa rivalidade durou décadas, até surgir uma fagulha de esperança em meados de 2010. O primeiro-ministro japonês da época, Shinzo Abe, foi um grande defensor da aliança entre Rússia e Japão, e ele fez um avanço considerável nas negociações, indicando que a qualquer momento as ilhas poderiam ser devolvidas. Mas não foi isso que aconteceu. Em 2015, os russos aumentaram consideravelmente a presença militar nos territórios do norte, chegando até a construir bases de comando que foram detectadas por imagens de satélites. Essa era uma mensagem clara de que a Rússia estava preparada para se defender caso as ilhas fossem reivindicadas à força e que nenhum acordo de devolução seria levado adiante. Tudo isso aconteceu um ano depois de Putin invadir a Ucrânia para anexar a região da Crimeia, dando início à primeira fase do conflito que se estende até os dias de hoje. Logo depois, o Japão foi um dos primeiros países do G7, o coletivo das maiores potências econômicas do mundo, a implementar sanções punitivas à Rússia por conta dos seus avanços considerados ilegítimos. Entre as principais sanções estavam o congelamento de ativos, restrições de acesso ao sistema de pagamentos SWIFT e restrições comerciais à importação e exportação de vários produtos. Em 2023, Fumio Kishida se tornou o presidente do G7 e fez questão de usar a sua influência para aumentar a rede de apoio internacional aos ucranianos. Ele chegou até mesmo a visitar Kiev, sendo a primeira vez que um líder japonês visita uma zona de conflito ativa desde a Segunda Guerra Mundial, o que quebrou a tradição nipônica de priorizar a diplomacia em vez de tomar partido de um dos lados de um conflito. A situação se agravou ainda mais porque, na mesma época, o presidente chinês Xi Jinping visitou Putin em Moscou, escancarando a bipolaridade do atual cenário político global. Ocidente versus Oriente, Estados Unidos versus Rússia, Japão versus China. A partir desse momento, não era mais possível dizer que o Japão estava se mantendo fora da guerra. Pouco tempo depois, em maio de 2023, o primeiro-ministro Fumio Kishida convidou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para uma cúpula do G7, onde também estariam representantes da Índia, da União Africana e da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Esse foi outro golpe direto aplicado contra os planos de Putin, já que é justamente nessa faixa territorial que o russo pretende estender a sua rede de influência para atacar o Ocidente. Com tudo isso colocado sobre a mesa, fica fácil ligar os pontos. Desde a Segunda Guerra Mundial, o Japão tem optado por usar uma estratégia pacifista para lidar com seus assuntos diplomáticos. E isso funcionou por muitos anos. Eles conseguiram realizar trocas comerciais com a maior parte dos países do mundo. Deixaram de gastar bilhões na indústria bélica e pouparam recursos e esforços para desenvolver a sua economia, tecnologia e relações estrangeiras. Contudo, nesse contexto em que estamos, ser pacífico, infelizmente, parece não ser mais uma opção. Como dissemos anteriormente, desde o início da invasão russa ao território ucraniano, está claro que Putin não irá medir esforços para avançar sobre as terras que ele considera serem parte legítima do seu país. E isso não se resume apenas à Europa, mas abrange diversas regiões, como o leste asiático, que acabamos de mencionar. Além disso, a polarização que citamos está se tornando cada vez mais perigosa,
sobretudo pelas alianças que estão sendo formadas por Putin. Por exemplo, a China é um inimigo histórico do Japão. Com os recursos necessários, ela pode invadir e conquistar a ilha de Taiwan, que também faz parte de uma disputa secular, e em seguida partir para um confronto com o país nipônico, que não teria chances sem as atuais alianças que estão sendo formadas. Isso sem mencionar a parceria com a Coreia do Norte, outro país autocrático que está se preparando para um grande conflito, desenvolvendo inclusive armas atômicas que podem ameaçar a existência não apenas da Ásia, mas de toda a humanidade. É por tudo isso que o Japão está se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos, entendeu? E é também por isso que os japoneses não apenas se distanciaram de Putin, mas tornaram-se um dos seus maiores inimigos. Atualmente, toda a ajuda que o Japão ofereceu à Ucrânia foi em forma financeira ou humanitária, enviando dinheiro, fazendo investimentos e doando recursos que podem ser usados para a reconstrução do país. Mas as autoridades japonesas não descartam a possibilidade de também ajudar com recursos militares, o que já seria uma afronta direta que inclusive poderá mudar o curso da guerra. Pelo menos é isso que promete o presidente russo, que faz ameaças severas para todos que interferirem diretamente no que ele chama de Operação Militar Especial na Ucrânia. Mas provavelmente isso só não aconteceu porque o Japão ainda está se preparando e fazendo investimentos necessários para recuperar os anos em que ele passou sem desenvolver e produzir armas. Aliás, nós fizemos um vídeo sobre isso e você pode conferir clicando no card que está aparecendo aí na sua tela. Nós procuramos dar aí um panorama de como estão as coisas, as coalizões políticas pelo mundo. Deixe o seu comentário e muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. Até um próximo vídeo.